como o cérebro de uma pessoa fluente funciona. Quais são os mecanismos que fazem parte disso, né? Vou começar contando para você qual foi a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a estudar inglês. É até engraçado porque eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, eu pensei assim, caramba, se eu começar a conectar essas palavras aqui que eu estou aprendendo em inglês a palavras em português, automaticamente eu vou ter que o tempo inteiro lembrar do português para conseguir falar inglês e eu não quero isso. Então, o que eu posso fazer? Aí eu pensei, já sei. Então, eu vou conectar isso a uma imagem. Então, eu vou falar a palavra, vou ouvir o som e vou conectar alguma imagem que eu tenha dentro da minha cabeça. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu falava uma palavra, car, imaginava o carro. Depois house, imaginava uma casa. Depois eu ia falando as cores, combinando, ia imaginando. E depois de um tempo eu fui descobrir que na verdade isso que eu estava fazendo era basicamente por instinto. Por instinto, eu estava ativando na verdade na minha cabeça a qualidade da minha memória. E o que é a qualidade da sua memória? A qualidade da sua memória é o seguinte, por exemplo, a gente tem a ideia, a gente tem a percepção de que a nossa memória, a gente grava as coisas como se fosse um filme, tá na nossa cabeça, um filme. Só que o que acontece é que a nossa memória ela é toda fragmentada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente grava a memória das coisas na nossa cabeça em diferentes partes do nosso cérebro. Então, por exemplo, a palavra, se for falar, vamos supor, a palavra morcego, eu falo bat. A gente vai gravar nessa parte aqui da frente, mais do nosso cérebro. Mas se você imaginar, bat, você imaginar o morcego, se você vê o morcego, se você imaginar, essa parte aqui de trás do seu cérebro. Se você vamos supor, se você ouve o barulho do morcego, imagina o barulho que o morcego faz, já é mais essa parte mais aqui do centro. Então, é basicamente isso. O que acontece? A informação, a memória do que é um morcego, ela não está em uma parte do seu cérebro, mas ela está em partes diferentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você aprende uma palavra nova em inglês, se você simplesmente tem contato com a palavra e vê, tá, beleza, bat, aí você vê o significado, morcego. Você vai estar trabalhando com apenas uma parte do seu cérebro. Agora, se você vê a palavra morcego, e aí você, bat, imagina o morcego, ou vê a foto do morcego. Você já vai estar colocando mais uma informação para sua memória. Aí você ouve o barulho do morcego, vamos supor, coloca um vídeo, ouve o barulho do morcego, então você já conhece o barulho do morcego, você ouve o barulho do morcego, você já vai estar adicionando uma outra informação à sua memória. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para a gente gravar para a gente encarar algo como real, o nosso cérebro, ele usa vários sentidos. Então é visão, audição, tato. Então quanto mais você usa o seu cérebro, quanto mais você usa os sentidos para você perceber o mundo ao seu redor, maior a qualidade da sua memória. Então é esse o ponto. Então, quando você vai aprender uma palavra nova, e o que isso tem a ver com você ser fluente ou não? Porque para você, uma das características para você ser fluente, você precisa de ter uma boa memória das informações que você está adquirindo, das palavras que você está aprendendo. Mas não é só da palavra em si, perceba isso. É na verdade daquela palavra relacionada com os seus sentidos. Então, se você vê aquela palavra, imagina, ouve, você vai estar usando os seus sentidos e aquilo vai ser mais real para você. Quer dizer que na hora de você se comunicar, vai ser muito mais fácil do seu cérebro acessar aquela informação, porque ele vai acessar aquela informação de pontos diferentes do seu cérebro. Bem legal isso, né?